Mister, depois nós temos acompanhado o Hockey da Sajonense, como quem nos acompanha sabe e quem não sabe tem que ir ver. Um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi precisamente a festa da subida, quando a Sajonense regressou à primeira divisão agora recentemente. Pronto, como treinador, como homem da casa, como é que se viveram esses momentos nessa época da subida? Olha, foi uma sensação de missão cumprida, objetivo conseguido. Na altura eu não tinha iniciado a época e quando regressei houve ali algum frisson e tudo mais e pronto, é sempre difícil tu voltares a ser feliz numa casa onde já tinhas sido feliz, onde já tinhas feito a subida e a permanência. Reviver outra vez tudo foi especial. Foi uma sensação de missão cumprida e depois também foi muito especial porque conseguimos pôr ali a cereja no topo do bolo, que foi ser campeão nacional de segunda divisão. E eu tinha sido há 18 anos como jogador e depois voltei a ser como treinador no mesmo clube, no clube que é o clube no meu coração, da minha cidade. Pá, foi especial, vivi isso de uma maneira muito intensa e tenho a agradecer porque foi um ano muito difícil para a minha família, foi muita pressão e tenho-lhes a agradecer muito também. Exato, e antes de avançarmos, a família tem um papel preponderante na vida de um treinador, presumo eu, principalmente quando estamos a falar de uma modalidade que é essencialmente amadora, mas em que as coisas são muito profissionais. Tu acabas por o retorno ser pouco amador, é tudo visto, quando se toca a retorno é tudo muito amador, mas tu tens que trabalhar de uma forma muito profissional. Exatamente. Para conseguir os objetivos. Hoje em dia, numa primeira divisão, as coisas são mesmo muito profissionais já, e tu para conseguires lá chegar tens que trabalhar de uma forma profissional. Muitas vezes os amigos ficam para trás, o trabalho que nós temos no dia-a-dia fica um bocadinho para trás e a família também é muito penalizada. Os filhos, que tens de ter alguém forte ali ao teu lado para te acompanhar, para acompanhar os teus filhos, para acompanhar, é muito importante e o êxito, por isso é que eu digo que dou muito valor ao coletivo e o meu coletivo nem sempre é só o que está dentro do pavilhão, não é só a equipa técnica, o staff, os diretores, como é da praxe de ser quando se é uma coisa. Eu abranjo isso mais aos amigos, aos colegas de trabalho, aos colaboradores que eu tenho na empresa e em especial à família que tenho em casa. Claro. Depois estávamos aqui até há bocado em off a falar, depois daqueles anos em que se conseguiu a manutenção, que para o clube é excelente, mas em termos de trabalho, olhando à dimensão, que ao fim e ao cabo a Sajonense está a lutar contra clubes de uma dimensão muito maior, em termos de orçamento e de estrutura, tudo isso é muito desgastante, não é? Foram 3 épocas... Muito desgastante, acima de tudo porque tu estás a trabalhar em serviços mínimos, claro, numa situação que tens ali coisas, tens de trabalhar no máximo e tu tens recursos, a estrutura é pequena, tu queres competir ao nível de alguns adversários e não consegues, e não estou a falar dos adversários todos. Hoje já vês Valongo, já vês Viana, já vês Tomar, Turquel, que também acabou por ter o mesmo desfecho que nós este ano, com uma estrutura muito bem organizada, com uma estrutura que já vem há muitos anos alicerçada, com tudo que nós ali nestes últimos 3 anos tivemos muita dificuldade. Depois as pessoas vão abandonando o barco, vão saltando fora e tu vais ficando sozinho e vais tentando alimentar e não deixar desmoronar aquilo que construímos e aquilo que os nossos adeptos tanto querem. E isso torna-se desgastante. E depois acabo por fazer uma época este ano que não é pelo objetivo falhado, não é por isso só que me leva a repensar a continuar e a estar no hóquei, é também porque foi um ano que eu senti que já não conseguia pôr aquele meu trabalho e não conseguia continuar com aquele aprender mais qualquer coisa. Eu senti que durante a época podia ter feito mais ou devia ter feito mais e era necessário fazer mais, mas não havia condições para o fazer, não conseguimos e não evolui enquanto treinador também. E isso também não ajudou, porque realmente o hóquei hoje em dia é muito intenso, é muito profissional e o clube precisa repensar um pouco a estrutura que tem, a forma como está, o suporte que tem por trás. Não estamos a falar muitas vezes só nas questões financeiras, que são importantíssimas, mas todo o resto que está por trás para conseguir andar ao nível que os nossos adeptos querem, que o pavilhão merece, que a nossa massa associativa pela qualidade e quantidade merece, mas é preciso estar lá e ter condições para o fazer. Nesses momentos de maior pressão ao longo destas épocas, nunca teve em casa ninguém que lhe dissesse
que se calhar não valia a pena, ou o pessoal deu sempre muita força para levar o barco até ao fim? Estou a falar mais da parte familiar. Sabes que já estamos juntos há muitos anos, desde a formação. Claro. E houve sempre aquela situação de, olha, tenho que confessar aqui uma coisa, quando foi para regressar, regressei por alma, coração e sozinho, não tive aquele verdadeiro, porque sabiam das dificuldades da primeira vez e das dificuldades que ia ter. E aí foi uma aposta, mas depois de eu tomar a decisão sempre fui apoiado a levar as coisas até ao fim, sempre a que as coisas tivessem o melhor final possível e conseguimos sucessos e desta vez não conseguimos aquele sucesso que nós queríamos, embora conseguimos manter a chama do Hóquei em Patins viva em São João da Madeira, que corria o risco dela esmorecer. Exato. Falando dos adeptos, pronto, acabou de descrever uma época em que não foi possível atingir o objetivo por vários fatores. Acha que os adeptos foram sensíveis, ou seja, conseguiram compreender que fez tudo o que estava ao alcance, apesar de vez em quando, dos resultados terem sido mais ingratos, ou sendo que a massa associativa não foi sensível a isso? Quando não ganhas, as coisas não são fáceis. Claro. E também tens de estar preparado para isso. Já são 28 anos como treinador, 28 anos, agora tive que fazer contas de cabeça, como treinador das camadas jovens, já há muitos anos como sénior, 13 anos, já tens de estar preparado para essa situação. Claro. Embora houvesse uma compreensão, uma coisa é o compreender, outra uma coisa é o que eles querem e o que nós queremos e que temos que lutar, e que às vezes há reações que a gente gosta, outras reações que a gente não gosta, outras que a gente sente que se justifica, outras são totalmente injustas, mas faz parte da vida de treinador e tens que lidar com isso. Aqui temos uma coisa que acrescentamos, que é o fator de tu seres treinador do clube onde és sócio e que tens uma paixão especial, vives na cidade, a esposa trabalha na cidade, os filhos estudam na cidade. Toda a gente se conhece. A empresa que eu tenho é na cidade, os meus clientes, uma grande parte, são da cidade, e tu não tens espaço para respirar, para tomar um café sossegado. E a cidade é pequeníssima, não é? Sim, toda a gente se conhece. É aquela coisa, tu ao sábado de manhã queres estar descansado para tomar um café e vais a uma pastelaria da cidade e ao fim de 3, 4 minutos estás a levar ali com um adepto que está insatisfeito, ou outro que está satisfeito, ou outro que deve ser assim. É sempre e eu gosto muito de ouvir toda a gente, mas depois torna-se difícil. Mas pronto, eu acho que foi uma aprendizagem também para mim, enquanto pessoa, também essa parte foi muito positiva. A decisão de sair foi unilateral ou... Foi unilateral, mas acabou por ser bem aceito, porque já ao longo da época, quando as coisas não começaram a correr bem no início, eu pus o lugar à disposição e estava mesmo decidido a tentar sair para ver se as coisas tomavam outro rumo, a bem da São Joanense, se as coisas melhoravam. Acabou fez ali quase com um acordo com o presidente, que foi... Eu tinha a confiança deles, mas também eu tinha que dizer que era até ao fim, independente das coisas correrem muito mal, como se previa. E felizmente a partir daí as coisas até melhoraram, até entramos na corrida, quando já toda a gente nos dava como mortos, nós conseguimos entrar na corrida e foi até ao último jogo, na disputa, mas a minha decisão já era previsível que era preciso descansar, era preciso sair. Eu acho que é muito importante agora estar descansado, sem estar a preparar uma nova época, porque isto acabas uma época, preparas outra época, vais falar com os jogadores, vais ajudar a contratar os jogadores, vais fazer pré-época, vais preparar os estágios, vais preparar os jogos. Nunca para. E nunca tens espaço para ti, nunca tens espaço para descansar. Tem sido bom agora estar por estes meses assim mais descansado e também tenho tido a oportunidade de ver um bocadinho o hóquei de uma forma diferente e tirar algumas ilações e também me aperceber de alguns aspectos que como tu estás tão dentro da modalidade, tão embrenhado em tudo, acabas por nem te aperceber de certas coisas que são muito positivas e que tu, se calhar aqui há meio ano atrás, tinham sido um reforço muito bom. Tinha sido importante. Pronto, vamos mudar um bocado o rumo da conversa, vamos falar de outras situações. Há bocadinho, antes da malta chegar, estávamos a falar de histórias mais ou menos engraçadas, algumas até aqui neste parque, que eu achava que era importante que ficassem registadas. Normalmente até estávamos a falar da porrada física que se levava aqui nas pré-épocas e eu ouvi dizer que de vez em quando fazia-se umas batotas e eu queria que explicasse como é que isso processava aí. Se nós, histórias de pré-época temos muitas. Então vamos a elas.
aqui este espaço era engraçado porque quando eu era da formação da Sanjonense, as nossas pré-épocas eram feitas a correr naquele método antigo, corre, 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 aqui nos parques da cidade. E este parque tem a característica que nós corríamos sempre em círculo, não é? E sempre no mesmo sentido. E nós, de vez em quando, gostávamos de fazer ali umas pausas e esperar que eles passassem 2 voltas em falso e lá íamos nós outra vez. E lembro-me que um treinador uma vez se apercebeu que faltavam elementos, mudou o sentido e apanhou-nos ali com a cabeça a espreitar a ver quando é que eles vinham do lado contrário. E levamos aí uma tarefa, fomos para a linha, saltar as travessas, fazer aquela preparação que hoje em dia, se nós Não fizéssemos existe. isso aos miúdos, aí era um caos, porque era mesmo umas tarefas Sim, porque valentes. há esse detalhe, vocês não eram sérios, não eram séniores. Não, sérios nessa eram. altura nem sénior era. Mas durante muitos anos de sénior fizemos a nossa preparação aqui Sempre assim. nos parques da cidade de uma forma mais tradicional. Exato. Diz-me, menino, o que é que se passa? Vou ter que ir lá tratar do telemóvel. Vai lá, depois ele acho que tem coisas para falar connosco, ele liga. Está bem. Mister, foi um Força. gosto. Tudo bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Pronto, continuando. Vamos avançar. Como jogador também acredito que certamente tenha, e como treinador também, tenha algumas histórias engraçadas a nível de balneário e dessas coisas todas. Alguma que se recorda assim que nos possa contar? Que seja possível contar? Algumas eu já sei que não é Olha, possível. eu costumo dizer, o que se passa no balneário Fica, não é? é sagrado. Aquilo do balneário é especial e passa-se muitas histórias engraçadas, mas lembra-me e vou recordar aqui uma pessoa que todos os sanjonenses estão ligados ao hockey em patins conhecem, é o Rainho, era o nosso roupeiro, e nós tínhamos, quando tínhamos banhos, massagens e aquelas coisas, dávamos uma molha sempre aos massagistas, uma molha ao roupeiro que aparecia, e ele, como já tinha um certo estatuto, muitos anos de casa, sempre que nós nos molhávamos, ele refilava um pouco. Não gostava. Até que nós uma vez resolvemos dar um banho, daqueles banhos de 2 baldadas ali mesmo a valer, e quando somos deparados que o Rainho entra com uma mangueira de lavar o pavilhão e molhou-nos a roupa a todos, e nós depois tivemos que ir com um equipamento que ele arranjou muito antigo, que é chamado o equipamento da Taça das Taças, porque estava há tanto tempo guardado, que nós dizíamos que era o equipamento da Taça das Taças, tinha um cheiro assim um bocadinho característico, Já naftalina. arrumado, e lembro-me dele fazer essa partida que se tornou depois ali um habitué, sempre umas molhas de balneários. De resto, muitas outras histórias teriam. Olha, Mas pronto, o balneário é balneário. Pronto, é sagrado e tudo isso. Eu há bocado tinha uma pergunta relacionada com isso que me escapou quando perguntei aquilo das miúdas, que é que era mais difícil. Numa cidade, e ainda há bocadinho falou, numa cidade tão pequena em que toda a gente se conhece, alguns jogadores são da casa e pronto, e toda a gente se conhece, e a ligação que há entre os adeptos e a equipa aqui em São João da Madeira, quais são as principais características que o balneário tem que ter para se manter unido e lá está, para se manter essa característica de ser sagrado e de não passar cá para fora coisas que não devem passar? Quais são as principais características de um balneário forte? Já quase respondeste à pergunta, opa, o balneário tem que ser mesmo sagrado, tem que estar mesmo fechado e a informação tem que ficar lá dentro. É importantíssimo. Eu costumo dizer muitas vezes, até quando estou dentro do ringue com os jogadores, opa, resolvam isso no balneário, discutam isso no balneário. E eu, enquanto treinador, não preciso saber, eu quero que eles venham com outra predisposição, com outra disposição, com outra atitude para dentro do ringue. Agora, como eles resolvem isso lá dentro do balneário, tem que ser eles lá. E o balneário tem que ser forte, unido e resolver isso. E a informação tem que ficar lá dentro. Não pode sair informação daquele balneário. Das coisas que há bocadinho falamos, que eu disse que ressaquei enquanto saída do guarda-redes, outra coisa que eu tive foi a falta do balneário. Eu, nos meus primeiros anos de treinador, dava comigo a equipar-me junto dos atletas, calçar os patins juntos dos atletas, até porque depois ali o pavilhão é um pavilhão antigo, tem algumas dificuldades, não há propriamente um balneário de treinadores, e eu então ia muito, eu costumo sair do balneário. E eu mesmo enquanto treinador, na minha primeira e segunda época, eu equipava-me com os jogadores, ia calçar os patins, se fosse preciso de vez em quando tomava lá bem com eles, continuava a manter aquela dinâmica de balneário, até que me fui apercebendo que já não era o meu espaço, e que estava na altura de eu sair. E eles também, os próprios jogadores, deviam se sentir intimidados. Eles começaram a transmitir a informação, que aquilo era o balneário e que eu já não era o capitão de balneário que eu tanto prezei e tanto orgulho tive de ser. Então estava na altura de eu sair. E porquê? Porque há coisas que se passa dentro do balneário que tem que ser os jogadores a resolver.
admiro o trabalho dos psicólogos com as equipas, acho bastante importante aquele diretor que tem uma proximidade com os atletas e que está dentro do balneário com eles, mas há situações que são os jogadores que têm que resolver. Até que não pode ficar aquela dúvida de está cá o psicólogo, está cá o treinador, está cá o diretor amigo, que depois vai transmitir informação a outros ou qualquer coisa. Há coisas que têm que ser discutidas, têm que ser batalhadas, tem que haver fogo lá dentro para se resolver. Tanto às vezes nas horas boas como nas horas más. Nem sempre o toque a reunir é só nas horas más. Também nas horas boas é preciso às vezes manter a chama no sítio certo. Pronto, vamos falar só de mais uma coisa antes de passar aqui ao departamento de Loureiro. Agora está aqui umas moscas chatas, que é o seguinte, eu não sou, eu peço desculpa, mas eu não sou muito amante de hóquei, é verdade, quem me conhece sabe, acho que é um desporto, não é só o hóquei, qualquer desporto em que, já disse isto a eles, em que se tenha um pau na mão e não se pode dar com ele a ninguém, acho que não faz muito sentido. E o hóquei entra nessa categoria, peço desculpa. Conheço muita gente ligada ao hóquei, o meu pai é super fã e eu vou ouvindo falar daqui e dali e tenho que fazer uma pergunta. O pessoal queixa-se muito da arbitragem do hóquei em Portugal. Não vamos entrar em pormenores aqui, mas o que é que está a faltar ou o que é que há a melhorar, na sua opinião, na arbitragem em Portugal? Eu acho que já se tem vindo a tentar incrementar algumas coisas para melhorar a arbitragem. Durante muito tempo, eu acho que houve um bocadinho de falta de critério na seleção e na formação dos árbitros, porque havia poucos e havia necessidade de os fazer e de os fazer rápidos. Se isso já é difícil por si só, muito mais complicado é quando se está constantemente a alterar as regras. Ou se não se alterar as regras, altera-se a interpretação à regra. E a informação muitas vezes não passa a nível nacional, já nem falo a nível internacional, mas a nível internacional a mesma regra é dado diretrizes, por exemplo, vou dizer isto completamente aleatório. Como exemplo? No Alentejo, o Conselho de Arbitragem do Alentejo se calhar dá uma indicação daquela interpretação à regra totalmente diferente do Conselho de Arbitragem do Porto. Daqui. E depois tu vês ali um desfazamento às vezes entre alguns critérios. A regra é a mesma, mas a interpretação e os critérios têm que ser mais uniformizados. Há muita regra no hóquei, há muita regra para tão pouca gente dentro do hóquei. Por exemplo, eu acho uma injustiça eu ser treinador de primeira divisão e ter 4 árbitros a arbitrar o meu jogo. 2 na mesa, 2 lá dentro, mais um delegado a ver o jogo. E eu acabo o meu jogo, vou ver um jogo da equipa B, ou vou ver um jogo do feminino, séniores, ou vou ver um jogo da terceira divisão, e tem um árbitro sozinho a arbitrar o jogo. As regras é as mesmas. Há regras no hóquei em patins decisivas, que é como penalti, como livre direto, que é humanamente impossível para o árbitro estar a ver se o guarda-redes está na linha, se ele vai bater e se o outro lá atrás arrancou ao mesmo tempo. É humanamente impossível. E há coisas que falham nesse sentido. Eu penso que agora as pessoas que estão à frente da arbitragem têm essa percepção e estão a tentar alterar as coisas, mas ainda há um longo caminho a decorrer. Mas é assim, também não vale a pena continuarmos nesta onda de ruído e sempre a atacar, não sei o quê, porque não temos evoluído com isso. Sim. Acho que quem gosta da modalidade e quem já tem alguma maturidade na modalidade, acho que está na hora de se calhar, tentar tirar mais algum aspecto positivo. Sim. Sem ruído, mas sem ruído. Vamos entrar na fase final em que normalmente é o Loureiro que está responsável e eu só passo a mensagem. Basicamente, como ele disse em off, para cada pergunta eu dou 2 hipóteses e é escolher uma só. Podemos depois justificar ou não, é isso? Pronto, ok. Então, eu vou começar pela frente. Isto tem uma ordem. Não, pela frente, sim, pela frente. Pela frente. Sim. Pronto, então, escolher entre, Cocujães ou Escola Livre? Cocujães. Pronto. Vamos falar porquê ou quer que podemos? Não, olha, é difícil para mim, apesar de tudo, porque eu fiquei uma época na Escola Livre e foi uma época para mim inesquecível. Conheci pessoas fantásticas, pessoas que eu adorei e fiquei com um carinho muito especial pela Escola Livre. Mas Cocujães foi onde eu cresci e foi onde eu nasci também para o hóquei patins. Foi o início. E Cocujães é Cocujães. Pronto, é o que dizem todos. Pronto, são todos uns malucos. Futebol ou basquete? Basquete. Porquê? Eu na minha infância, quando
quando comecei a patinar também joguei mini basquete e fui sempre um fã do basquete e sou daqueles que ficava no domingo de madrugada, me levantava para ver os jogos da NBA e tudo mais e sou um fã do basquete. Futebol não é a minha praia, Não é, não. Nem futebol nem atletismo. Pois, ainda bem. Qual é o seu desportista de eleição? O meu desportista, Michael Jordan. Michael Jordan. Ok, pronto. Fujo um bocadinho ao hóquei patins, não tenho muito, claro. mas enquanto esportista numa fase da minha vida, o Michael Jordan foi importante e li livros e aprendi muita coisa. Qual é a característica então que destaca mais no Michael Jordan? Aquilo que mais... A capacidade de trabalho dele e de liderança dele. Sim, senhor. Pronto, agora aqui entramos no hóquei, não é? Sim. Preferia marcar um golo ou uma defesa importante no último minuto? Olha, por incrível que pareça, eu consegui marcar golo sendo guarda-redes, saindo da baliza e marcar era isso que eu ia perguntar. Em torneios de 3x3, daqueles torneios já mais, entre aspas, a brincar. Mas consegui fazê-lo. Mas sem dúvida as defesas que fiz decisivas no último minuto, tenho-as guardadas na minha memória e com a idade algumas coisas vão ficando mais armazenadas, essas aí continuo a saboreá-las. Então a defesa, não é? Defesa, sem dúvida. Prefere passar tempo a ouvir música ou a ver filmes? Música, talvez. Qual é a sua música preferida? Eu não tenho assim um género específico de música. Eu gosto muito de música portuguesa, música... A malta do hóquei tem o vício de ouvir música no balneário? Sim, sim. É uma novidade desta geração agora. Pois. É diferente. Ouve-se música, mas é quase como... Ao longo destes meus anos muita coisa foi mudando. Nós jogávamos cartas, jogávamos à lerpa, hoje em dia joga-se póquer, hoje em dia joga-se ficha. Mas diferente. É música, a malta gosta agora de ouvir música, anda sempre com as colunas atrás. Música, sim. Ok, pronto. Isto está a ficar mais duro agora. Mas por acaso acho que vem aqui coisas piores. Mas esta aqui, Loureiro, pronto. Esta aqui eu reprovo. Esta pergunta eu reprovo. Qual? Acho que esta é preferível. Prefere ganhar o Campeonato Nacional ou o Campeonato do Mundo? É isto, esta pergunta? Sim. Isto é uma pergunta? É, sim. Então vá, fale-me. Então não é. Preferível ganhar o Campeonato Nacional ou ganhar o Campeonato do Mundo? Não é preferível. O que é que preferia? O que é que preferia? Pronto, o que é preferível para a pessoa? É isso? Pronto, responda. Isto eu, para responder a isto assim, democraticamente, digo, se fosse treinador de um clube de primeira divisão, obviamente que o meu objetivo estava focado em ganhar o Campeonato Nacional, claro. E eu ia buscar o Campeonato Nacional. Claro. Se eu estivesse incorporado numa seleção a disputar um Campeonato do Mundo, claro. Ia, obviamente, mas para isso é preciso chegar a treinador de uma seleção, claro. Com as capacidades de disputar um Campeonato do Mundo, e isso no hóquei patins é ali uma coisa... Uma fraçãozinha, não é? Uma fraçãozinha. Pronto, próxima pergunta. Escolher entre o Girão ou o Henriques? Difícil, mas continuo a apostar no Girão. Até pela sua irreverência, acho que tem mais a ver com a minha forma de estar no hóquei. Sim, senhora. Portanto, avançamos, já só faltam duas, também já não faltam muitas. Livre direto. Temos um livre direto. Quem é que escolhemos para marcar? O Reinaldo ou o Gonçalo? Neste momento, sem dúvida, o Gonçalo. O Reinaldo já não está a jogar. Já não bate mas a nível de... estamos a falar de livre direto. Sim. Livre direto. Porque hoje em dia também já se faz um estudo muito maior que o que se fazia na altura que o Reinaldo jogava. Na altura que o Reinaldo jogava, comparando com o Gonçalo agora, numa situação de um penalti, eu optava pelo Reinaldo, que acho que tinha uma esticada muito forte, tal como o Gonçalo. Mas em livros diretos, Gonçalo. Sim, senhor. E para fechar, quem é o melhor hoquista de sempre? Olha, na sua opinião? Eu não tive muita oportunidade de ver jogar o Livramento. Era muito novo para ter assim, mas vi jogar o Vítor Hugo, que para mim era um jogador, ainda tive a possibilidade de o defrontar, que era um jogador com umas características únicas. Depois, a partir daí, tivemos excelentes sempre executantes. Pedro Alves, um grande jogador de hóquei, que se calhar não teve aquele efeito imediato que teve o Vítor Hugo, mas para mim foi um fora de série.
de gerações, podia dizer aqui alguns, o Reinaldo, conforme falamos, o Reinaldo e o Filipe Santos, jogadores fantásticos de gerações, e hoje em dia temos o Gonçalo também, que pode vir o Gonçalo, o Helder, que podem se vir a tornar marcos muito fortes no hóquei em patins. Sim, senhor. Pronto, eu vou fechar com duas coisas. A primeira foi uma pergunta que eu já queria ter feito há alguns meses atrás e que não foi possível na altura, quando fizemos a rivalidade entre Oliveira e São Joanense no hóquei. Na altura não foi possível colocar ninguém das equipas técnicas. Pá, e eu agora vou aproveitar. Tem alguma história assim que recorde desses derbys, quer como jogador, como treinador ou como adepto, alguma história assim que o tenha marcado? Não, as coisas são muito... Do Os derbys momento. são muito intensos e as coisas vivem-se lá dentro, e eu vivo o hóquei de uma forma intensa. E há situações que se passam muitas vezes nesse derby que eu depois, a posteriori, analiso e se as fosse a fazer, fazia de maneira diferente. Não há assim nenhuma história, pronto, há momentos de hóquei em si, decisivos, é uma luta diferente porque é o pequenino quanto ao grande, e tu umbriaste e tens a possibilidade de trazer resultados positivos, é fantástico, está nos momentos únicos. Mas eu acho que a rivalidade é saudável, dentro dos parâmetros aceitáveis, mas depois aquelas coisas às vezes que se passa no jogo, que se vive com intensidade, aquelas discussões, aquelas coisas caricatas que se passam, acaba por ficar lá dentro, e eu acho que deve ser assim, e as pessoas já a posteriori devem se respeitar e devem manter. Mas é importante a manutenção desta rivalidade, ou seja, acho que sim, eu acho que sim. é importante que haja isso também que para alimentar. Acho que é importante, assim como acho que é importante que um clube como o Oliveirense da nossa região continue a lutar por títulos e a estar nos primeiros lugares e a ambicionar ser campeão. Acho importante a São Joanense estar numa primeira divisão, e esta rivalidade é bom porque mexe com tudo, mexe com a dinâmica. É uma semana totalmente diferente para nós, principalmente, lá está, quando temos esta função de treinador e vivemos na cidade e tudo mais, e vamos jogar nessa semana contra o Oliveirense, nós sentimos que é uma semana diferente. Para os adeptos e para nós sentimos as coisas de maneira diferente. A palavra rivalidade às vezes parece que é uma palavra de confronto, mas eu acho que a rivalidade é muito mais do que isso. Exatamente. E pronto, e a última, que é no fundo perguntar se esta pausa vai ser longa, se está a fazer conta de voltar o mais rápido possível, como é que está? Não, olha, para já estou a saboreá-la, que é bom. Sim. Tenho algumas coisas aí, vou estar em Inglaterra dentro de uns dias para uns campos de férias e para outras coisas que está lá, que é uma colaboração que eu já tenho há alguns anos com o Carlos Amaral, que está como diretor técnico do hóquei em Inglaterra, e tenho assim umas ideias para fazer umas coisas pontuais e descansar, e depois logo veremos, tudo a seu tempo. Ok, mas a carreira está para continuar? Sim, e é engraçado porque quando eu agora saí, fui convidado para algumas situações diferentes, alguns cargos diferentes, algumas situações em clubes diferentes, mas o que eu gosto mesmo é de treinar. O que eu gosto mesmo é de treinar, estar perto do balneário, estar perto dos jogadores, sentir o calor da massa associativa, às vezes aquece um bocadinho mais, mas faz parte. Claro. E isso tudo, eu sinto falta disso, e é aí que eu sinto-me que estou na minha praia. E eu, enquanto senti que posso ser útil e que ainda tenho mais a dar, e eu, quando olho para a forma como preparo, como programo, eu acho que ainda falta-me chegar àquele passo, então eu acho que vou tentar lutar. Agora, ser treinador de hóquei não é só ser treinador de primeira divisão, eu dou muito valor a quem treina na formação, que é onde começa tudo, é quem treina nos 17, que são escalões em idades difíceis de lidar com os miúdos, de os conseguir manter no hóquei em patins. Depois vêm as faculdades, eles foram, portanto, não é fácil. Todos nós, treinadores que quisermos estar, podemos colaborar de uma forma muito ativa, não só sendo treinador sénior. Ok. Ou de masculino ou de feminino. Ou de feminino. Pronto, olha, muito obrigado. Eu é que tenho a agradecer o convite, foi um gosto, e posso expressar a mim, estou sempre aqui. Ok, muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem sido também, e vemo-nos na próxima. Tchau. Tchau.